A gente comprou todas as batatas fritas de fast food, né, Rafa? Sim, e temos opiniões. Temos muitas opiniões e temos opiniões polêmicas. Então, assim, como sempre, o ranking tá na descrição. Vocês podem olhar lá pra ver qual que é. Se você quer ver tudo isso completo em vídeo, você pode ir no Spotify. Está tudo de graça, completo em vídeo no Spotify, tá, pessoas? E lembrando, a gente tá fazendo esse teste aqui só pra lembrar vocês do nosso e-book de fast food. Exato, porque a gente tá se mudando. Então, a gente tá dando um descontinho extra no e-book pra quem ainda não conseguiu comprar, pra vocês ajudarem a gente a mobiliar nossa casa aí e pagar todas as... Por exemplo, a gente descobriu hoje que não temos um interfone na nossa casa. Exato. Então, é esse tipo de custo aí que a gente tá querendo cobrir. Então vamos lá, Rafa, vamos falar de óleo nessas batatas aqui. Essa era uma coisa que eu achei que não ia ser um problema, porque na minha cabeça fast food é tão fiscalizado que na minha cabeça esse não ia ser a coisa que a gente entra em conflito aqui. Mas realmente, algumas das batatas têm gosto de óleo velho e óleo queimado. E assim, lembrando, né, as franquias que tem aqui, elas não são não é o senhor José que coloca o óleo em todas. A gente tá falando da onde a gente comprou, que a gente também não vai falar. Sim. Mas não é pra dizer que, tipo, sempre a tal marca, o óleo é velho. Mas no nosso caso... que a gente comprou, e todas elas foram compradas hoje, faz algumas horas. E o gosto que a gente sente dessa batata é que ela foi queimada ou foi frita em um óleo velho. Que você sente esse gosto de óleo, assim, que foi usado muitas vezes. Então, assim, foram duas que foram bem mal, inclusive, né? O Bob's, que foi a última. O Bob's foi a última, que é literalmente o único gosto que você sente é o gosto do óleo velho. Assim, ela, de longe, né, parece lá uma batata mal frita. Mas ela é mal frita e com muito gosto de óleo velho. Ela não foi frita o suficiente, e o parece que ela só absorveu o gosto do óleo. E não tem sal, não tem gosto de batata, tem mais nada, só sente o gosto do óleo. E a outra foi qual? E a outra foi a Popeyes, que tá literalmente 3 posições na frente. Só porque a textura dela é um pouquinho melhor, ela tem tanto tempero que mascara um pouquinho. Mas daí depois que você engole, o único gosto que sobra é um gosto de tempero queimado e óleo velho. Então, infelizmente ficamos muito desapontados, porque eu não esperava ter esse problema hoje. Mas acontece e você consegue perceber a diferença. Assim, talvez se você só comprar essa, estiver tomando coca e comendo um milkshake, sabe? Você não pare. Mas se você tiver duas batatas aí e uma que tá normal, você vai perceber o gosto de óleo velho na hora. Sim, isso é pra dizer que assim, a gente só vai avaliar o que a gente tem na nossa frente. Então talvez da unidade que você vai comprar a sua batata ou o seu hambúrguer, o combo lá, talvez não seja essa a sua experimentação e talvez você goste muito dessas batatas. Mas hoje, no que a gente pegou, foi essa experiência que a gente teve e é só isso que a gente consegue avaliar. Por isso que elas estão tão mal. Exatamente. Então, infelizmente, né, não é culpa nossa que o que a gente conseguiu aqui foi essa experiência. Inclusive, falando em mal, a gente vai falar das batatas mal fritas. Sim, que foi também péssima experiência. Assim, a teoria que eu tenho, quer dizer, que eu tive inicialmente, era que, como alguns desses lugares estão querendo, sei lá, economizar com um óleo que já tá um pouco velho, se você frita ela demais, na minha cabeça, ela vai absorver muito desse gosto de óleo velho. Então, uma das razões, por exemplo, do Bob's mesmo, de estar clara assim, é que eles não querem que fique ainda mais intragável. Mas daí tem outras batatas que não era bem o caso, porque não tinha gosto de óleo velho e estavam mal fritas, né? A Cabana era uma que... tipo, assim, ela não parece que ela tá mal frita, porque ela pegou cor, mas ela tá muito mole. Então, a nossa teoria é que ela só foi frita uma vez, ao invés de ser duplamente frita, né? Não foi pré-frita e depois frita de novo. A gente acha que eles fritaram só uma vez e é por isso que ela não aguenta. Teve algumas que eu mordi que você sentia a batata crua no meio. E a razão exatamente de você fritar duas vezes é que você cozinha na primeira fritura e você frita na segunda fritura, né? Parece meio idiota, mas a gente já trabalhou com a gente já fritou muita batata. Muita batata nessa vida, que a gente fez e também compradas e faz toda a diferença. Então essa é a nossa teoria da Cabana, por exemplo. E daí tem as batatas, por exemplo, como... O KFC, né? O KFC, que ela tá muito branca. Nossa, essa mostra porque tá... Vocês, ó. Ela é extremamente branca. E o engraçado é que a batata dela é muito gostosa. Então mesmo... Uma batata bem temperada. E mesmo ela, né, estando tão branca, ela conseguiu uma posição até... Razoável. Razoável, assim, ela ficou em 10º lugar. De 15 ou 14? De 14. Tá. Bem... Ela ficou mal ainda, mas é por conta disso, sabe? Tipo, apesar do gosto dela bom, a textura dela é tão triste e tão mole que, assim, é impossível você conseguir dar mais nota que ela. Exato. Ela não tá molenga porque... se você já tem experiência em fritar batata, e você frita uma batata muito boa, você faz ela certinho, é pra ela ficar crocante por 1 hora. Acho que as pessoas, elas estão tão acostumadas com batata ruim que elas esquecem
Se você frita uma batata boa, que ela é grossa o suficiente, você frita ela bonitinha, você vai pegar ela daqui 1 hora, você vai morder e ela vai ter tipo um crack. E assim, teve umas duas aqui. Teve umas duas aqui que conseguiram. Segurar alguma textura. Mas essa parece realmente que ela não foi frita o suficiente. E a gente não sabe se foi uma questão de eles fritam rápido por conta do tempo que eles têm lá, apesar que a gente não acha que é isso que a gente foi lá no segundo que abre. Então não tinha ninguém. Ou se é só pra economizar mesmo, não sabemos exatamente. Mas a gente fiquei muito triste porque os lugares que realmente parece que eles estão economizando pra fazer um produto pior, sei lá. E daí, falando de cor, acho que você pode pegar do KFC de novo, porque é exatamente o KFC e o BK. Né? Então, assim, o BK tem uma cor ótima. A KFC, como você pode ver ali no lado esquerdo, meu lado esquerdo, nem tanto. Mas elas não ficaram muito longe uma da outra em nota, porque... Ficou meio ponto de diferença só. Então. Porque a batata não estava tão boa, estava meio salgado. Então, assim, a cor é engraçado. Se você olha, né, aqui nas batatas que a gente testou, e você tentar, só pela aparência delas, ranquear como você acha que o teste foi, você ficaria muito enganado. Porque várias das batatas a gente falou, nossa, aqui vai ser deliciosa, e foi meio meh. Foi o que aconteceu, a cabana, a gente achou que ia ser deliciosa. Tá super dourada. Não, ela tá mole e tem algumas que estão cruas. Mal temperado, pouco sal. Sei lá, o Popeyes, nossa, uma batata super dourada, vai estar deliciosa. Não, ou a Taco Bell, que é laranja, não, ela tá mole. E daí você pega, por exemplo, sei lá, a Outback, nossa, a batata tá branca. Nossa, Não, ela tem umas que são crocantes. Ela ganhou o teste, em primeiro lugar. Tendo essa cara aqui. Então, em céus, todo mundo tem esperança. Todo mundo tem esperança. Pra começar. Mas, tipo, realmente, a aparência engana muito, porque, inclusive, algumas delas eram crocantes. Sim. Mesmo com essa cara. Então é muito... Ela foi bem frita, né? Apesar de não ter pego cor, ela foi frita tempo suficiente pra conseguir segurar. Pra conseguir pegar a crocância em volta. Foi interessante. E, já que a gente já tá falando isso aqui, eu acho que é um ótimo segue pro tipo de batata mesmo, que é a batata da Outback, eu tenho 95% de certeza que não é um fornecedor de batata brasileiro. A gente, depois do nosso teste de hambúrguer, a gente se encontrou com alguns donos de hamburguerias que a gente conhece. E, assim, é um fato que a batata belga é a melhor batata, tipo... O próprio teste de batata frita congelada, né? As batatas que eram importadas eram melhores. Exato, importadas e, assim, da Bélgica especificamente, melhores ainda. Então... O gosto mesmo da batata, a textura que ela tem quando você morde, são todas coisas que algumas batatas, por exemplo, a do Madeiro, que acho que era uma das mais crocantes que a gente teve, bonita ela, inclusive, também, mas só que o gosto dela era meio plá. Porque o Bem Brasil é o fornecedor, eu imagino, porque no próprio iFood deles eles vendem a Batata Bem Brasil. Batata Bem Brasil. Assim, ela ficou nesse lugar porque ela foi muito bem feita. E daí fica o nosso parabéns à galera que trabalha no Madeiro. Ela tá, assim, a textura dela tá perfeita. Ela ficou até aqui faz horas e ainda tá firme e crocante. A textura da casquinha tá muito boa. Mas ela não é uma batata gostosa. Ela não é uma batata... ela não é mais gostosa, com certeza. Exatamente, mas portanto que ela ficou atrás. Assim, que ela não tá batendo de frente com o Outback, rola uma distanciazinha ali. Mas é isso, então são todos esses detalhes que é muito difícil de você saber quando você pede. Então a gente tá aqui explicando, às vezes, pra você que não entende porque você vai um dia e tá diferente do dia anterior, ou porque, sabe, porque que você pagaria mais caro uma batata Outback versus uma batata, né, tipo, do tiozinho da esquina. Sim. Existe uma diferença. Batata não é tudo igual, apesar de a gente... O próprio Outback versus Madeira, o Outback é mais caro. É verdade, né? Sim. E são dois lugares que você imaginaria aí que são do mesmo... próximo, né? Sim. E é isso, finalmente a gente tem a grande questão, né? Tamanho importa? Tamanho importa, mas ao mesmo tempo não. Você tem que saber o que você tem que saber o que você tá fazendo. Saber usar esse tamanho, acho que essa é a questão. Que é engraçado, porque o nosso top 3 são duas batatas muito grossas, né? Que é a... O Outback foi em primeiro lugar e o Madeira foi em terceiro. Essa aqui. Duas grossas. Mas também... Em segundo lugar... Essa delicada... Essa batata fininha. Finíssima, finíssima. Eu não tava esperando que eles fossem ficar em segundo. Eu desenhei no começo. O Rafa veio, assim, com convicção de que... Não ia ficar no top 4, assim, ia ficar no top 5. E assim, o Pérez, a gente conhece o dono deles, e ele já falou que a batata realmente é belga. E você come, e você sente um gosto de batata, um gosto clean, puro, assim, de batata,
que várias outras não têm. Ela é muito viciante de comer, assim, ela é muito bem frita, ela tem um gosto meio caramelizado. E ela é viciante de comer. Tipo, se você come uma, é o jeito errado de comer. Você tem que pegar, tipo, umas 5 e enfiar na boca. Sim. E é viciante. E o mais louco é que essa aqui ainda nem era a que a gente queria pedir, né? A gente pediu, acabou entregando errado, a gente queria a versão maior deles. Eu acho que é a mesma, os cortes é diferente, mas a batata é a mesma, mas acabou que a gente pediu um pouco mais grossa e veio essa. E mesmo assim, eu não acreditei que ia pegar o segundo lugar, assim. Eu não tava botando fé. Não tava botando fé. Mas muito interessante, que realmente, ó, você consegue fazer uma batata frita boa, tanto mais grossa quanto mais fina. Assim, teve uma crinkle também, ficou em quarto lugar, que foi a do Jimmy Rockets. Foi muito bem feita. Mas é isso, então, tem batata pra todo mundo aqui, a gente testou. Dá pra fazer batata ruim. Mesmo tendo ingredientes de boa qualidade, se você tiver óleo ruim. Se você tiver óleo ruim, se você não souber fritar, se você não souber pôr sal, se você não souber... É fácil, assim, batata frita é uma coisa que, no geral, é sempre bom, mas no geral quentinho ali quando você pediu. Sai do óleo na hora, mas se você esperar um pouquinho, se ela não for bem feita, ela vai perder muito rápido. A diferença fica muito gritante, assim, então eu acho que talvez você até tenha alguma crítica da maneira que a gente fez o teste, mas eu acho que isso aqui mostra muito mais a diferença delas do que provando todas elas quentes. Mas é isso, gente. A gente vai se despedindo. Lembrando vocês que a gente tá com essa promoção no e-book aí. Então você ganha um presentinho, a gente consegue se mudar de maneira mais calma na nossa nova casa. E acho que é isso. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. E essa foi a Ceia Clandestina de hoje. Tchau, tchau.